primeiro deles é a utilização de protocolos que ignoram a existência de todo um raciocínio clínico. Como assim, Joana? Como assim? Essa questão de ignorar a existência de um raciocínio clínico, isso é muito simples. Quando a gente visualiza uma paciente, né, que apresenta incontinência urinária, eu não posso olhar para ela apenas como uma incontinente, que essa é uma falha muito básica do fisioterapeuta que atende na pélvica. E isso não acontece só com incontinência, acontece com outras disfunções também. Por quê? Nós acabamos nos anestesiando com as queixas. Só que eu vou te dar um exemplo. A incontinência urinária da Dona Maria, que te procurou para realizar uma avaliação e fazer um tratamento, é a disfunção que a Dona Maria apresenta. A incontinência na vida dela não deixa que ela vá à igreja quando ela quer, não deixa ela ir para a festa que ela deseja, ela não consegue fazer a caminhada que ela gostaria, ela não consegue ter a relação sexual que ela gostaria porque ela se sente suja. Então, a incontinência urinária afeta diretamente a qualidade de vida dela, afeta a vida dela. O que acontece com o fisioterapeuta com o passar do tempo, e isso em qualquer área da fisioterapia? Acaba se anestesiando com a história e trazendo apenas o ato da incontinência, a questão da incontinência, como o preditor do tratamento. Isso não pode acontecer. Aluno meu não faz isso. Por quê? Porque a base do raciocínio clínico precisa ser a funcionalidade e não apenas a incontinência. Por quê? Incontinência não é sempre igual. Quando eu não sei fazer essa avaliação, né? Quando eu trago esse erro, eu venho engatando já no segundo, que é o fisioterapeuta que não domina os recursos necessários para uma abordagem de resultado para cada caso específico. Ora, se eu falho na avaliação, eu falho também na hora de traçar o tratamento. E aí, se eu não domino os recursos, porque vocês ficam elucubrando possibilidades. Quando eu tiver o meu biofeedback eletromiográfico, quando eu tiver no meu consultório um ultrassom para fazer biofeedback, quando eu puder comprar o aparelho X ou Y, quando eu tiver tantos e tantos pacientes, aí eu vou oferecer o melhor tratamento. Não é assim que funciona. E quando a gente não consegue fazer essa conexão, as perguntas e as dúvidas surgem como as que chegam lá na caixinha da mentoria gratuita. Por exemplo, essa. Depois de 10 sessões, voltou a perder urina. O que eu faço? Geralmente, nesses casos, né, a gente parte do erro básico de definir o número de consultas, o número de atendimentos como sendo sempre um preditor. Tem casos que vão ser resolvidos com muito menos atendimentos, tem casos que precisam de mais. Até porque, qual que é o motivo e a origem da incontinência urinária? E se depois de 10 atendimentos, 10 consultas, a paciente, teoricamente, pelo que essa pessoa me referiu, com essa fisio me referiu, teria apresentado uma melhora, mas voltou a perder urina. Se voltou a perder urina, é porque a funcionalidade não foi trabalhada. E não adianta apenas conter, eu preciso trazer a contenção, né, essa manutenção da contenção de uma maneira longilínea. Eu preciso trazer para a história dessa paciente. Eu preciso trazer para essa paciente condições de que ela mantenha os resultados a médio e longo prazo também. Mas os índices são ruins a longo prazo. Sim, porque falha também nossa em trazer estratégias para essa condução. E sobre isso a gente vai falar na terceira aula, que são as estratégias de alta. Outra pergunta relacionada a esses dois principais erros do fisioterapeuta. O paciente reduziu a perda, mas continua perdendo urina no trabalho. Se a paciente perde urina
apenas em um momento específico, principalmente relacionado à atividade laboral, me traz, né, um indicativo de que não consegui fazer a conexão com questões funcionais da rotina dessa minha paciente. Da mesma forma, esse outro exemplo. Paciente melhora, mas ainda perde quando dá banho no bebê. É muito comum em puérpera essa queixa. Né? Ela faz a reabilitação conosco, mas perde urina quando vai dar banho no bebê. Quando a gente está falando de puérpera, nós temos 3 principais questões. Primeiro, na puérpera, nós temos restrição do enchimento vesical, né? Então, ela perde essa memória elástica. Nós temos a grande chance de postergação da micção, onde grande parte dessas mulheres transbordam, chega a transbordar. A frequência miccional de uma puérpera, às vezes, ela é muito baixa, principalmente quando ela tem várias demandas ou mais filhos, enfim. E, além disso, ainda pode ser uma falha relacionada à incontinência de esforço. Então, são várias possibilidades, né? Para uma paciente, por exemplo, que ainda perde ou passou a perder urina, ou mantém-se perdendo urina apenas em um fato, ainda aqui no momento do contato com a água, que ainda é um mecanismo de ativação reflexa, né, o desejo da micção. Outra pergunta, né, que eu recebi esses dias na mentoria gratuita e trouxe para cá. Quero dicas para orientar exercícios para casa, a paciente não colabora. Novamente, não adianta nada eu trazer uma demanda de exercícios que a paciente não vai executar ou que ela não entendeu como executar. Eu preciso conectar essa minha orientação à realidade da paciente. Ah, mas ela não segue as minhas orientações. Será que ela entendeu as orientações? Ou, principalmente, por que é importante executar os exercícios domiciliares? Por que faz parte do tratamento e não é uma ação isolada? O nosso movimento de tratamento e reabilitação na incontinência urinária é um movimento completamente ativo, não é passivo. E se a paciente ela não se envolve no tratamento, o resultado, ele não é alcançado. Ou se é alcançado, é apenas por uma margem de tempo. Só que a nossa responsabilidade é abraçar essa mulher e trazer as ferramentas necessárias para a condução do tratamento de uma maneira correta, né?